meu nome é Isabela e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu resumo. O tema é a tutela antecipada antecedente, uma inovação que o Código de Processo Civil trouxe. Antes de falar sobre as problemáticas, eu vou explicar para vocês como que essa tutela funciona. Ela está prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, esse artigo possibilita ao autor, antes mesmo dele propor a ação, ele fazer o requerimento da tutela. Só que para fazer esse requerimento é necessário cumprir todos os requisitos do artigo 303, que seria a urgência contemporânea à propositura da ação, a exposição da lide, demonstrar a perigo da demora, que é o requisito básico para todas as tutelas de urgência, o pedido de tutela final e o requerimento da tutela antecipada. Então é como se fosse uma inicial, só que reduzida. Apresentado o pedido, o juiz vai decidir se há elementos ou não para concessão. Se não tiver esses elementos, o autor vai ter que emendar a petição inicial no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo, conforme o parágrafo 6º do artigo 303. No caso de concessão da tutela, o autor também vai ter que editar a petição inicial, só que daí no prazo de 15 dias ou no prazo que o juiz determinar. Nesse prazo, ele vai ter que trazer todos os documentos, complementar a argumentação e apresentar todas as razões de fato e de direito. Depois dessa decisão, o réu também vai ter que ser citado para ele tomar ciência e também para possibilitar a interposição de um recurso. Só que, a princípio, não vai abrir o prazo para contestação, porque o autor ainda não editou a petição inicial. Então, o único meio de defesa que o réu tem, no momento, seria o recurso. E a única forma específica do réu atacar essa decisão é pelo agravo de instrumento, não podendo nenhuma outra forma. Se o réu não recorrer, vai recorrer à estabilização da tutela, conforme o artigo 304, que fala assim: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável, se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, se o réu não recorrer, o processo vai ser extinto, mantendo a estabilização da decisão, tendo as partes o prazo decadencial de 2 anos para interpor uma nova ação, para aí sim ser discutido esse pedido de tutela. Se não for proposta uma nova ação, a decisão que concede a tutela vai se tornar imutável. E essa estabilização ocorre porque se entende que o réu ele não quer mais discutir sobre o assunto. Só que o réu também não pode fugir dessa técnica de defesa, e até tem algumas discussões sobre os meios de impugnação. Se o réu poderia, por exemplo, apresentar um pedido de reapreciação, de reconsideração na primeira instância, ou se ele poderia apresentar uma mera manifestação informando que ele tem interesse em prosseguir com o processo. Então, surge o questionamento: há necessidade no agravo de instrumento? Porque muitas vezes a finalidade do agravo de instrumento acaba sendo a não estabilização do processo, não se importando muito com o resultado da tutela, e sim só para evitar essa estabilização. Sendo que uma mera manifestação do réu informando que ele tem interesse em continuar com o processo já resolveria esse problema, até mesmo porque em muitos casos o pedido de tutela é diferente do pedido final. Além disso, tem que analisar o fato da superlotação de processo nos tribunais, que ainda mais pelo volume moderado de recursos do tribunal. E já foi falado no anteprojeto da reforma do Código de Processo Civil sobre essa superlotação. Então, com essa tutela e a única forma de impugnação do réu ser o recurso para não estabilizar, piora ainda mais essa lotação, sendo que uma manifestação informando o interesse já resolveria o problema. Então, esse é o meu resumo, espero que gostem e até mais!